pela vida de todos nessa noite. Amados, estava conversando com o nosso presbítero Alex. Rapaz, esse tema que vocês escolheram, irmão, é muito profundo. Esse texto, ele tem uma profundidade muito grande, irmão. Eu vou tentar aqui passar para os irmãos. Não sei se eu vou conseguir passar tudo, mas eu quero respeitar o tema a qual Deus escolhera para essa noite, para essa festividade. Se tem um tema, é porque foi escolhido do céu. E eu não posso aqui, irmão, fugir desse tema. Eu vou fazer de tudo para pregar em cima dessa palavra, a qual Deus colocou no coração desse grupo de varões. Meus irmãos, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os cristãos, aqueles judeus de nascença, e por isso se chama a epístola aos Hebreus. Nesta época havia uma grande perseguição. Aqueles cristãos que agora estão ali sendo convertidos ao Evangelho, antes eles vinham do judaísmo e agora estavam aceitando o cristianismo. Mas neste momento, nessa carta aos Hebreus, quando nós começamos a ler essa epístola aos Hebreus, nesse momento de perseguição, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele deixa destacado algumas coisas sobre Cristo. Ele fala que Cristo é a perfeita revelação de Deus. Ele fala aqui na epístola de Hebreus que Cristo, ele é superior aos anjos, a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao sacerdote do Antigo Testamento, ao sacerdócio de Abraão. Cristo, ele é superior a todos aqueles que passaram. Ele exalta a fidelidade, ele fala dos heróis da fé, ele fala da firmeza, da perseverança na fé. E nós vamos ver, irmão, que no momento de perseguição, esses novos cristãos que eram judeus, servia a sua religião, o judaísmo, agora eles estavam convertidos, ou pensavam que estavam convertidos, e eu vou explicar isso aqui a vocês. E nós podemos ver nesse texto do capítulo de número 6, nós vamos ver, irmãos, algumas coisas, e a partir do versículo de número 4 nós também vamos ver, mas é preciso que você entenda o contexto. O contexto era esses cristãos, novos cristãos, que vinham ali do judaísmo, agora entra no cristianismo. Mas quando surge a perseguição, eles começam a retroceder, eles começam a desistir, eles começam agora a sentir o peso das perseguições, e eles começam agora a voltar para a sua antiga religião, o judaísmo. Então, meu irmão, é nesse contexto que o escritor aos Hebreus, ele começa a falar, a pregar, a ensinar, e nós vamos ver um tema principal aqui do escritor, no capítulo de número 6, ele fala de uma segurança e de uma convicção inabalável. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, a
aqui nós vamos ver dois tipos de cristão. Aqueles cristãos, a qual eu vou ler aqui o versículo de número 4. Quem puder me ajudar aí? O versículo de número 4, do capítulo 6, ao versículo de número 8, nós vamos ver um tipo de cristão. E a partir do versículo de número 9, nós vamos agora ver outro tipo de cristão. Quem é que pode ler? Ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Veja que aqui ele está falando, preste atenção aqui, irmão, aqui ele está falando desses cristãos, esses que se converteram, esses novos que pensavam que estavam convertidos. Ele está falando desses cristãos. Ele não está falando daqueles cristãos que nós vamos falar no versículo de número 9. Ele está falando destes judeus. Ele fala dessas pessoas que caíram e não podem ser mais recuperados. Ele não fala aqui, irmão, quando ele fala desses cristãos, ele não fala de o crente que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele não fala do crente que é justificado pela fé. Ele não está falando do crente que é selado pelo Espírito Santo. Ele não está falando dos salvos, dos escolhidos, daqueles que Deus escolheu. Deus olhou para você e amou você primeiro. Ele não estava falando desse povo, meu pastor Zé. Não, ele estava falando daqueles cristãos que pensavam que estavam convertidos, mas no momento de perseguição, meu diácono Arthur, eles começaram a desistir. Deixa eu abrir um parêntese para te falar algo da parte de Deus aqui. Existem duas igrejas, irmão. A igreja visível, aqueles que estão diante dos seus olhos. Você olha para ele louva, ele adora, ele prega, ele faz tanta coisa, mas é a igreja visível. Mas existem aqueles cristãos que são da igreja invisível. Às vezes ele nem aparece no culto, aleluia, ninguém vê nem falar dele, aleluia, mas ele é conhecido no céu, aleluia. Existe a igreja visível e a igreja invisível. E na hora da perseguição, na hora do vamos ver, irmão, aí você vê quem é, aí você vê quem é de verdade. É isso aqui. Então ele começa agora a falar destes cristãos. Vou te provar isso aqui, irmão. No versículo 9 ele diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Quando ele diz que a pessoa que caiu não pode ser mais recuperada, ele está falando daqueles que pensam que é convertido. Não, porque tem muitas pessoas, eu vou falar isso aqui, irmão, aleluia, tem muitos, meu diácono Cleberson, meu pastor Marcos, que ele pensa que é convertido, mas, aleluia, ele ainda precisa se converter, aleluia, ele precisa ainda nascer de novo. Ele pode ser ele foi até convencido de estar no evangelho, mas ser convertido é diferente, meu irmão, é diferente, meu pastor. Quem é convertido é diferente. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição,
negócio começa a ficar feio, quando chega a perseguição, aí você vê quem é quem. E muitos já desistiram, muitos já estão desistindo e muitos estão querendo desistir. Mas esses daqui, aleluia, porque ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Porque aquele que tem encontro real com Jesus pode vir tempestade, pode vir muralha, pode jogar ele. Aleluia, quem pode dar glória a Deus nessa noite? Olha para sua irmã para não dormir, vai, toca no ombro dela, balança ela e diz a ela: ei, pode jogar você numa fornalha. Eu só vou parar quando você dá glória. Vá, balance ela e diga a ela: pode jogar você na fornalha. Mas não desista, não desista, não desista. A partir do versículo 9 ao versículo de número 12, presta atenção, abra a sua Bíblia, irmão. O versículo 9, a partir do versículo 9 ao versículo de número 12. Eu não vou ler, mas depois você vai ler em casa, para me ganhar tempo. Ele fala, por isso que eu estava repetindo com os irmãos, ele fala amor, fé e esperança. Do versículo 9 ao versículo de número 12. Ele fala de amor, de fé e de esperança. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Você vai entender isso aqui. Diz o que aí? Diz o que aí? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior dom que existe é o dom do amor. Você pode pregar, você pode louvar, você pode dar cambalhota, você pode falar em mistério, você pode ser o que for. Se não tiver amor, não vai dar certo. Aleluia, se não tiver amor. Quando Cristo voltar, que Ele estabeleceu o reino dele nesta terra, meu evangelista Edmilson, os dons espirituais vão sumir, mas o amor vai continuar. Quem pode dar glória? Aleluia, tem que ter amor. O que está faltando hoje, irmão, é amor. Coloca amor na tua casa, coloca amor no teu casamento, coloca amor no teu ministério, coloca amor no teu coração. Aleluia. Os dons, quando Jesus voltar aqui estabelecer esse reino, todos os dons, o reino dele, todos os dons vão sumir, mas o amor não. O amor é a personificação de Deus, irmão. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E aquele, aleluia, que não tem amor, aquele que não ama seu irmão e diz que ama a Deus, a Bíblia diz: então você está enganado, irmão. Você tem que ter amor no coração, tem que ter amor. Se nós colocássemos mais amor no nosso coração, irmão, a gente evitava muita coisa. Mas continuando, passa muito rápido. Mas continuando, o texto que os irmãos escolheram para esse tema, irmão, ele fala de esperança. Vamos ler. Glória a Deus. Ele fala de esperança. Quando você lê aqui, a partir do versículo 16: porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, o juramento para confirmação e para eles o fim de toda a contenda.
Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho ao herdeiro da promessa, se interpôs com um juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Veja que ele diz no versículo 18: pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aleluia. Pastor, o que é esperança? A esperança, irmão, é a expectativa confiante e firme que nós temos em Deus, que todas as suas promessas se cumprirão na nossa vida. Isso é a esperança. É uma expectativa. Diga-se comigo: esperança é uma expectativa confiante e firme de que Deus cumprirá com suas promessas. Expectativa, esperança, ou seja, você tem uma expectativa confiante, firme, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Quem tem esperança aqui? A nossa esperança, ela não está firmada na palavra de homem. A nossa esperança, ela não está firmada em alguém que te falou, que te prometeu. Não. A nossa esperança, o mundo diz, a esperança é a última que morre, né? A esperança do crente não morre. Quem pode dar um glória a Deus? Tenha calma, irmão, eu chego lá. Vamos embora. Você diga assim a seu irmão: você vai sair daqui hoje com a sua esperança renovada. Quem crê? Bonito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você tem que ter a firmeza nessa tua esperança. Tenha esperança que as promessas de Deus, aquelas que não se cumpriram ainda, mas vão se cumprir na tua vida. Glória. Tem pessoas perdendo a esperança, irmão. Não, a minha esperança e a sua esperança não está firmada em palavra de homem, não. Está firmada aqui na palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15, meu presbítero. Olhe para cá, você vai entender isso aqui. A primeira coisa que você tem que aprender, que a sua esperança, ela está firmada na imutabilidade de Deus. Deus é imutável, o texto diz. Deus é imutável. E veja o que foi que ele diz lá em Gênesis, no capítulo de número 22, a partir do versículo 16, ele diz o quê? Não negaste teu filho,
quando se tinha um acordo, a pessoa dizia: ei, eu juro, está firmado o acordo, está firmado, aperta a minha mão, eu juro. Mas quando Deus ele fez a promessa, esse juramento, ele tinha que ter um maior do que ele. O seu juramento tem que ter uma pessoa: eu juro pelo fulano, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Mas Deus não, quando ele olhou, ele disse: eu juro por mim mesmo. Aleluia. Então a primeira coisa que eu digo a você nessa noite, para você se manter firme, com expectativa, com a sua esperança viva, e as promessas de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. A primeira coisa que você tem que estar firmada é nessa palavra. Deus disse: eu juro por mim mesmo. Tem uma promessa, tem um juramento, e tem aquele que jurou que ele é imutável. O que é isso, pastor? Ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não muda. Eu vou esperar você adorar. A sua esperança tem que estar firmada na imutabilidade de Deus. Ele falou, está falado, está jurado. Ele disse: eu juro por mim mesmo, e a promessa que eu fiz a Abraão vai chegar na tua casa. Vai. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse: tem a promessa, existe um juramento, e aquele que jurou, ele não muda, não tem sombra de variação. Meu pastor Zéia, ele falou, está escrito, está prometido. A sua esperança está baseada nesta palavra. Quem crê? Cadê aqueles que têm esperança? Cadê aquele que ainda tem esperança? Vai, você vai sair daqui com a sua esperança renovada. A segunda coisa, ele diz: a nossa esperança no cumprimento das promessas de Deus é como uma âncora. Aleluia. Já foi falado aqui antes, irmão. Foi falado aqui ontem. E essa âncora, ela é uma peça lá da embarcação dos navios. E quando o navio ele para em um lugar, olha para cá, quando o navio ele para em um lugar, e o diabo diz assim: ele joga aquela âncora. Para quê, pastor? Ele fica fixo ali parado. Aí vem uma onda, mexe com ele para um lado e para o outro, mas ele continua lá. Tem gente entendendo, esses espíritos são inteligentes, viu? Aí vem um vento mais forte, aí balança a embarcação, mas ele está ancorado. Aleluia. Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o que for, mas a sua esperança tem que ser como a da âncora. Aleluia. Pode vir o que for, você tem que estar com a sua esperança firme. Vai abalar, vai sacudir, vai sentir, mas não vai afundar, não vai levar, não vai sair do lugar. Não vai, é como âncora. Cadê os crentes
Ele diz assim, irmão, onde Jesus, nosso precursor. O que é isso, pastor? Precursor? Escute só. Isso é muito forte, irmão. Esse tema aí é muito forte. Precursor, quando tem a grande embarcação, tem que haver um barco pequeno para quebrar, atacar a grande embarcação, para quando ele jogar a âncora, ele não jogar a âncora no lugar errado. Ele tem que jogar a âncora onde tem pedra. Aleluia. Porque quando vir o mar, quando vir a tempestade, a âncora não vai se arrancar, não vai sair dali. Então o percursor é aquele que vai na frente. O percursor é aquele que vai adiante. E ele diz que penetrou ao véu. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu pastor Marco. A esperança da igreja é Cristo. Quem pode ler? Repita comigo, diga: a minha esperança é Cristo. Diga: a minha esperança é Cristo. Aleluia. E Ele está, aleluia, no lugar santíssimo. Ele está no lugar santíssimo. E deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa mais abrir nada, porque Ele já foi, abriu o véu. Ele já derrubou o véu, já rasgou o véu de alto a baixo. Você não está entendendo? A sua esperança tem que estar firmada, aleluia, no caminho que Ele já abriu, para a presença, para a presença, para a presença. Diga para a sua irmã que está do seu lado: o caminho já foi aberto, o precursor já foi na frente, o precursor já foi na frente, já abriu o caminho. Cadê aqueles crentes? Aleluia. Ei, a sua esperança não é a esperança do mundo, não, irmão. Não, a sua esperança está firmada na palavra. Deus, Ele jurou por si mesmo que as promessas dEle vão se cumprir na sua vida. Aleluia. É como uma âncora firmada. Aleluia. E Ele já abriu o caminho para o lugar santíssimo. Quem vem adorar aqui nessa noite, adore a Ele, adore. Saia daqui com a sua esperança renovada. Eita glória. Não perca a esperança. As promessas de Deus vão se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui tem esperança? Quem tem? Já foi. Tem pouca gente que tem.